Terceira Epístola de João. A terceira epístola exorta os crentes à prática da hospitalidade, quer para com os irmãos conhecidos, quer para com os desconhecidos, e de todos os cuidados benevolentes que podem favorecer a sua viagem quando partem, contanto que venham com a verdade e por amor da verdade, sem salário e sem provisão. Gaio recebia-os, ao que parece, e ajudava-os ao mesmo tempo em sua casa e para a viagem. Diótrefes, pelo contrário, não gostava desses estranhos, que iam por toda parte, sem uma missão formal e sem meios visíveis de subsistência. Tinham saído por amor do nome do Senhor e nada tinham recebido dos gentios? Se realmente eles vinham por amor desse nome, fazia bem ao recebê-los. Mais uma vez o apóstolo insiste sobre a verdade, como caracterizando o verdadeiro amor. A quem, em verdade, eu amo, diz ele a Gaio. Regozijava-se quando os irmãos, penso tratar-se daqueles que Gaio recebera em sua casa e dera ajuda para suas viagens, prestavam testemunho à verdade que estava nele, como, com efeito, ele andava na verdade. O apóstolo não podia ter mais alegria do que aquela, saber que os seus filhos andavam na verdade. Ao receber aqueles que saíam para pregar a verdade, ajudava-se a própria verdade. Era-se seu colaborador. Diótrefes não queria saber disso. Não só recusava receber esses pregadores itinerantes, mas também excomungava aqueles que o recebiam. Reclamava toda a autoridade para si mesmo, e o apóstolo diz que não se esqueceria disso. Deve-se praticar o bem. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Quanto à verdade, João vai tão longe que diz que ela própria dá testemunho a Demétrio. Penso que Demétrio a tinha propagado e que o estabelecimento e o fortalecimento da verdade por toda parte, pelo menos lá onde ele tinha trabalhado, era um testemunho a seu respeito. Esta insistência com que o apóstolo volta à verdade como pedra de toque para os últimos dias é muito notável. E o mesmo se dá com essas viagens de pregadores realizadas por pessoas que não recebiam nada dos gentios, deixando a Deus o cuidado de os fazer receber por aqueles que tinham a verdade no coração, sendo a verdade o seu único passaporte entre os cristãos e o único meio pelo qual o apóstolo podia garantir os fiéis. Parece não haver dúvidas de que esses homens eram judeus de raça, porque João diz, nada receberam dos gentios. O apóstolo estabelecia, pois, a distinção. Faço notar isto porque, sendo assim, a força da expressão, não somente pelos nossos, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, torna-se simples e evidente, o que não sucede com todos. João, do mesmo modo que Paulo, estabelece a diferença entre nós, judeus, e os outros, embora todos sejam um em Cristo. Podemos notar ainda que o apóstolo se dirige à assembleia e não ao chefe Diótrefes, e que era esse diretor que, amando a preeminência, resistia às suas palavras, o que a assembleia, ao que parece, não estava disposta a aceitar. Gaio perseverava na sua piedade apesar da autoridade eclesiástica, qualquer que fosse o seu direito ou pretendido direito que Diótrefes evidentemente exercia, pois expulsava pessoas da assembleia. Em seguida, o apóstolo anuncia que quando fosse, mostraria o seu real poder, tal como Paulo. Não reconhecia em si mesmo uma autoridade eclesiástica que pudesse levar remédio para essas coisas por uma simples ordem. Estas epístolas são muito notáveis,
sobre este aspecto. Quanto àqueles que se deslocavam para pregar, a única arma de que o apóstolo dispunha, ainda que se tratasse de uma mulher, era chamar a atenção sobre a verdade. A autoridade do pregador estava inteiramente na verdade que ele anunciava. A sua competência era outra questão. O apóstolo não conhecia nenhuma autoridade que sancionasse a missão deles, e bastaria essa ausência para demonstrar que a pretendida autoridade de Diótrefes era falsa, ou pelo menos não autorizada. Toda a questão da recepção dessas pessoas jazia na doutrina que eles anunciavam. O apóstolo não conhecia nenhuma autoridade que sancionasse a missão deles, e bastaria essa ausência para demonstrar que a pretendida autoridade de Diótrefes era falsa, ou pelo menos não autorizada. Toda a questão da recepção dessas pessoas jazia na doutrina que eles anunciavam. Não havia, para o apóstolo, outro meio de julgar da autoridade da missão deles. Não havia outro, porque se houvesse, essa autoridade teria emanado dele. Ele teria podido dizer onde estão as provas da sua missão, mas João não conhecia outras além desta. Trazem eles a verdade? Se a trazem, fazeis bem em os receber, apesar de todos os Diótrefes do mundo. Se a não trazem, nem sequer os saudeis.